Olá pessoal, vamos começar mais um capítulo dessa obra-prima, mas antes disso não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações, nos ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos, conto com vocês. Agora vamos lá. Enquanto Nieli e seu grupo conversavam, Nieli olhou de repente para uma direção distante. Entre as fileiras de prateleiras de livros, uma figura graciosa estava segurando um livro grosso olhando para baixo. Uma cabeça de cabelo roxo que lembrava uma cachoeira. Ao lado das orelhas, feixes de cabelo estavam amarrados com um fio de seda que lhe davam um feitio mais encantador. A luz do pôr do sol brilhava em seu rosto delicado, tornando-a mais elegante e atraente. A batida do coração de Nieli acelera apenas olhando para ela. Por um instante, memórias incontáveis inundaram sua cabeça. No deserto sem fim, escondido e correndo da perseguição de inúmeras bestas demoníacas, nessas situações de vida e morte, com a sensação de perigo de Nieli superafiada, ele salvou inúmeras vezes os sobreviventes e gradualmente se uniu com Ezion à medida que passavam a se conhecer cada vez melhor. Embora o cultivo de Nieli fosse extremamente pobre e a diferença entre ele e Ezion fosse tão grande quanto o céu e a terra, ambos ainda se juntaram. Naquela noite, Nieli tocou as costas lisas de Ezion. O amor louco por ela em seu coração não podia ser contido por muito mais tempo. Ezion sob a luz da lua, era como uma imagem perfeita de uma escultura de deusa, seu rosto atraente, seu corpo curvilíneo, liso e delicado, os braços de jade, os picos gêmeos. Essas cenas loucas foram profundamente impressas no coração de Nieli. Nieli daquele tempo nunca pensou em seus sonhos mais loucos que uma deusa linda como Ezion realmente se apaixonaria por ele. Mais tarde, a fim de cobrir a si mesmo e outros sobreviventes para escapar, Ezion morreu na batalha. Vendo aquela cena, o coração de Nieli era como se fosse esfaqueado por alguém. Ele ainda se lembra desse tipo de dor penetrante. Se não fosse para cumprir os desejos de Ezion para proteger sua família até um lugar seguro, o Nieli daquele tempo definitivamente morreria com ela. Se não fosse o misterioso livro do espírito demoníaco temporal, eu não seria capaz de voltar à vida, não seria capaz de vê-la novamente. Nieli inalou, respirou fundo, acalmando-se de sua emoção interna. Ele sempre estivera procurando por uma chance de se aproximar de Ezion, mas não queria incomodá-la. De qualquer maneira, desde que o casamento entre ela e Shen Yue ainda não tinha sido definido, o atual Nieli sentiu uma necessidade urgente para reforçar a sua força. Só tendo força, ele poderia impedir a família sagrada, e então ser capaz de arrancar Ezion das mãos de Shen Yue. Vocês vão subir primeiro, eu ainda tenho alguns assuntos para resolver. Nieli olhou para Duzé, Lu Piao e o trio dizendo. Duzé e Lu Piao seguiram o olhar de Nieli. As mãos segurando um livro antigo, a Bela calmamente lendo era como uma elfa da noite, simplesmente perfeita. Usando um vestido de seda branca, tendo um comportamento gracioso, encostada na estante. Com uma postura digna, calma e elegante como uma lótus fora da água, santa e nobre fazendo com que ninguém se atreva a profanar. Eles sabiam instantaneamente o que Nieli queria fazer. Todo mundo gosta de coisas bonitas. Foi só que quando estavam de frente para Ezion, eles nem sequer tinham coragem de tentar algo devido à sua baixa autoestima. Nieli caminhou em direção a Ezion. Eu aposto que Nieli irá falhar em 15 minutos, a garota mais bonita da classe definitivamente vai ignorá-lo. Lu Piao disse confiantemente sorrindo. Espero que Nieli não sofra um golpe grande demais. Duzé murmurou. Eles se esconderam em um canto olhando para Nieli. Ele provavelmente será ignorado por ela. A garota mais bonita da classe não é tão fácil de se aproximar, mesmo Shen Yue também não conseguiu chegar perto em suas várias tentativas. Ezion silenciosamente lia o livro ao entardecer. Esta bela cena, Nieli não poderia suportar quebrá-la. Nieli, inesperadamente, descobriu que o livro que Ezion estava lendo era na verdade aquele livro da chama do relâmpago divino. Ezion enrugou as sobrancelhas enquanto folheava o livro. Ela é alguém que tem um forte espírito competitivo e também é muito difícil de trabalhar, não importa se é o talento, o cultivo,
ou mesmo seu conhecimento, eles também são muito mais fortes que as pessoas comuns. Ela ainda tinha esse pequeno orgulho em seu coração, mas ela realmente percebeu que a diferença entre ela e Nieli era realmente muito grande. O material no livro da Chama do Relâmpago Divino era muito profundo. O primeiro volume foi traduzido, o que foi bom, mas, depois do primeiro volume, os outros foram escritos com a linguagem do Império Vento Nevado. Ela não entendia nada disso. Sobre o conhecimento, Izium era realmente mais forte do que seus pares, mas ela encontrou a pessoa errada para comparar. Afinal, Nieli tinha renascido. Vendo Izium segurando e folheando o livro da Chama do Relâmpago Divino, com a compreensão de Nieli para Izium, ele naturalmente adivinhou a mente de Izium. Ele não pôde deixar de sorrir enquanto caminhava para o lado de Izium, e a provocando disse: então, a estudante Izium também está interessada no livro da Chama do Relâmpago Divino? E Izium então se recuperou de seus pensamentos profundos. Olhando para Nieli, seu rosto revelou uma expressão de surpresa. Ela obviamente não esperava encontrar Nieli aqui. Pensando melhor, Nieli provavelmente está lendo livros. De que outra forma ele poderia ter tanto conhecimento? Este livro é muito profundo, eu apenas dei uma olhada nele e percebi que eu não consigo ler várias coisas dentro dele. Izium fechou o livro da Chama do Relâmpago Divino, elegantemente dizendo enquanto educadamente mantinha sua distância com Nieli. A figura esguia de Izium, embora estivesse a poucos passos de distância, poderia sentir sutilmente sua fragrância. Nieli sabia que esta era sua única fragrância corporal, fazendo com que alguém fique hipnotizado. Esta fragrância, tão familiar e íntima, é a fragrância de suas memórias. Este livro da Chama do Relâmpago Divino é escrito com as palavras da Era do Império do Vento Nevado. As palavras daquela época são ligeiramente esotéricas e difíceis de entender, mas se você puder aprender as palavras da Era do Império Ouro Negro, você as achará mais fáceis de entender e poderá ler as palavras da Era do Império do Vento Nevado muito mais facilmente. Nieli sorriu dizendo. Izium lembrou cuidadosamente que, antes da Idade das Trevas, havia 3 eras que estavam bem registradas. Os impérios mais poderosos de cada era eram, respectivamente, a Era do Império do Espírito Santo, Era do Império do Vento Nevado, e a Era do Império Sagrado. O Império Ouro Negro era um império relativamente grande na Era de Vento Nevado. Nieli era bem sábio e conhecia um monte de coisas, e Izium não conseguia evitar de sentir um pouco de admiração. Mas aprender a língua de uma era para ler este livro não é necessário. Com sua aptidão, não é muito apropriado para praticar técnicas de cultivo da Chama do Relâmpago. As expressões de Nieli eram calmas, ao contrário de outros meninos que são tão reservados e rígidos na frente de Izium. Afinal, Nieli entende Izium muito bem, até o seu íntimo. Oh! Então, qual técnica de cultivo é apropriada para mim? Izium dimensionando o garoto na frente dela, o conhecimento de Nieli fez com que ela se sentisse um pouco abalada e deprimida. Se eu adivinhei corretamente, com sua família, alguém na família usou a força da alma para examinar seu corpo antes. Você está atualmente praticando a técnica de cultivo do vento nevado. Então a técnica de cultivo do vento nevado é provavelmente a mais adequada para seu físico. Disse fracamente sorrindo. Os olhos de Izium se arregalaram, chocados ao olhar para Nieli. Nieli realmente adivinhou corretamente. Seu avô realmente usou sua força da alma para examinar seu corpo antes, mas esse era um segredo desconhecido para os outros. Afinal, ao examinar uma vez esgotava a quantidade de força da alma. Como Nieli sabia disso? Ao ver a expressão de Izium, Nieli soube que adivinhou corretamente e sorriu dizendo, embora sua família tenha examinado seu físico antes, mas eles definitivamente não conseguiram detectar a forma do reino de sua alma. Então a técnica de cultivo que eles escolheram pode não ser adequada para você. A forma do reino da alma? Izium franziu as sobrancelhas. Ela não sabia o que era isso. Que tal tomar um pouco de tempo e me deixar examinar a forma do seu reino da alma? Nieli perguntou a Izium. Izium ergueu a cabeça olhando para Nieli, pensou por um momento e balançou a cabeça.
Não precisa. Ela ainda mantinha distância de Nieli. Se o método de Nieli de análise é semelhante ao seu avô, então haverá obrigatoriamente algum contato com a pele. Yeziun ainda tinha alguma cautela contra Nieli. Parecendo adivinhar o que Yeziun estava pensando, Nieli sorriu. Ele sabia que Yeziun pensava demais, dizendo, na verdade, o método de examinar é muito simples. Pegue um cristal de alma não utilizado quando você voltar, então injetando sua força da alma no cristal da alma. Eu só preciso observar o cristal da alma um pouco para dizer a forma de seu reino de alma. Hã? Simples assim. Yeziun apologeticamente olhou para Nieli. Parece que ela interpretou mal Nieli. Um único cristal alma não precisaria de tanto dinheiro. Se você quiser testar a forma do seu reino da alma, procure-me aqui amanhã nesse horário. Nieli terminou suas palavras, virou-se e saiu. Yeziun espantada olhando para Nieli. Normalmente, quando os meninos conversavam com ela, eles queriam conversar um pouco mais, mas Nieli realmente era uma exceção. Que tipo de pessoa era Nieli na verdade? Ela percebeu que ela não entendia esse colega de classe em tudo. Nieli compreendia o caráter de Yeziun. Quanto mais ele tentar se aproximar de Yeziun, mais Yeziun se distanciará dele. Ele vai ter bastante tempo no futuro. Primeiro é importante deixar uma boa impressão em Yeziun, em seguida, lentamente construir o seu relacionamento. Yeziun apertou os dentes. Sou o colega de classe Nieli. Qual é o problema? Nieli virou a cabeça perguntando. Vendo que Nieli e Yeziun estavam falando à distância e quando Nieli se afastou, Yeziun realmente chamou por ele, fez do Zé, Lu Piao e o grupo olhar-se mutuamente perplexos. Com certeza, ele merece ser o chefe. Primeiro, ele fez a deusa Ningir tomar a iniciativa de fazer café da manhã, e agora realmente fez a deusa E chamar por ele. Para a felicidade do resto da minha vida, eu preciso perguntar ao chefe por alguma orientação. Vei não murmurou. Isso causou ciúme dos espectadores. Para poder falar com a deusa Yi, quantos homens desejavam esse tipo de coisa? Duza e Li Piao se entreolharam. Parece que subestimamos Nieli. Esse cara esconde suas habilidades. Nieli se deu bem com a deusa Ningir, e ele definitivamente também pode se dar bem com a deusa Yi. Segurando uma à esquerda e outra à direita em seus braços, sua felicidade é ilimitada. Nieli não sabia das discussões entre esses irmãos. Ouvindo Yeziun chamando por ele foi inesperado, ele se surpreendeu ao virar a cabeça para trás. O conhecimento do colega Nieli sobre os padrões de inscrição é profundo. Tenho algumas perguntas para Nieli. Está tudo bem? Yeziun perguntou com seus olhos brilhantes olhando para Nieli. Claro que está. Nieli riu. Yeziun não manteve suas esperanças muito altas, depois que todas as perguntas que ela queria perguntar não eram coisas que as pessoas comuns poderiam resolver. Nos termos de compreender padrões de inscrição, o conhecimento de Yeziun, que nasceu em uma das principais famílias, era muito superior à de seus pares.